Olá, seja bem-vindo ao episódio número 336 do podcast Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Associados. E hoje a gente vai falar sobre o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. Também pelo Café Empreendedor nós falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica, financeira e de pessoas, além do BPO financeiro, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, gurizada, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala mais um microfone aí, faz favor. Obrigado. Como é que tá o retorno? Tá bom. Agora fala em cima, foi. assim, né? Com vontade. É que a Erika tá no finalzinho. Hoje é segunda, né? Eu tenho energia. Ela não tem energia. Cara, já perguntava pra ti o que eu tenho energia na segunda-feira. Que é o cara que acompanha o futebol feminino, o resultado de ontem. Pô, e não só o resultado de gol, o resultado da estrutura. O Grêmio conseguiu ser campeão conseguiu ser campeão em cima do Inter no Grenal, né, cara? Mas eu queria mandar um abraço hoje, aproveitando, pro pessoal do Sebrae, nosso parceiro. Abriu as portas lá pra VG, fizemos o evento do Outubro Rosa, finalizando a nossa campanha de arrecadação de absorventes. E, cara, a gente conseguiu um número de 3.800 absorventes doados. Pô, show de bola, parceria com os nossos clientes. Conseguimos fechar lá, foram mais de 60 mulheres no evento. Bom, assim, ó, superou todas as nossas expectativas, né? A equipe ficou bastante feliz com o resultado. E agora essa doação vai ser feita através da parceria com Mais Juntas, lá da Federal, a gente comentou. Então, só para deixar registrado aqui, agradecer o Sebrae, que abriu as portas, aquela baita sede que eles estão ali na Anchieta. Enfim, aqui em Pelotas, né? Mas agradecer principalmente a figura da Vicky, né? A Victoria, que foi que nos assessorou lá, da Cândida, do Ciro. Então, só deixar o registro e agradecer aí pela parceria. Cara, e bacana que tudo que aconteceu, a gente deu spoiler do programa que antecedeu, né? No último programa. Então, no episódio 335, a gente falou sobre ações de Employer Branding, onde a gente comentou sobre essa pauta. E só para deixar registrado o número, alguns bonitos que nem eu, que doaram protetor diário não absorvente. Que barbaridade, né? Então, passou dos 5... Os guri aqui não entenderam também, eu acho, não sei. É que tem a diferença do absorvente pro protetor diário. O protetor diário, ele absorve menos, né? Tu bota lá no final, nos últimos dias. Pô, promoção na Panvel, eu comprei 1.200 protetores diários. Alô, patrocínio Panvel, tá ok? Obrigado. Mas então passaram de 5 mil unidades de doação que vão ser destinadas então para as mulheres em vulnerabilidade social, né? Principalmente para essa introdução ao mercado de trabalho e outras coisas, outros nichos lá que esse programa ele atua através da professora Larissa Bauzan, lá da Federal. Muito bem, grande abraço, professora Larissa. Então, show de bola, baita projeto. Muito bem, então, gurizada, vamos chamar quem? Os nossos poderosos. Muito bem, então, gurizada, para falar sobre o marco legal das startups, nós chamamos eles, nossos poderosos, o Marcelo Moura, o Marcelo Silva, o Lucas Dalpaz, né? Ambos advogados associados do Marcelo Moura Advogados, né? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor, né? E antes de mais nada, nós sempre pedimos aos nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória. Quem são? Sejam bem-vindos. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Agradecer o convite em nome do escritório. E sou o Lucas, sócio advogado lá do Marcelo Moura Advogados Associados. Hoje a gente tem uma identidade tanto na área empresarial quanto criminal lá no escritório. Deixar aqui a palavra para o meu sócio e amigo Marcelo Moura. Então, boa noite, boa tarde, bom dia a todos aqui do Café Empreendedor e toda a audiência, né? Vou falar mais próximo mais para facilitar a audição. Eu sou Marcelo Moura, né? Sou fundador do escritório. Tenho a minha história profissional vinculada num primeiro momento ao magistério superior, né? Fui professor de Direito durante muito tempo, aproximadamente 20 anos. Por hora estou afastado da carreira docente,
continuo pesquisando, estudando, mas me dedico a essa atividade porque ela está sempre vinculada à minha atividade principal, que é advogado. Sou advogado com formação inicial na área criminal, fiz toda aquela, como comentava anteriormente, noutra oportunidade que nos encontramos, que fiz toda a trajetória acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, iniciando na parte criminal, mas ao final da minha trajetória, especialmente já no nível de pós-graduação, comecei a trabalhar com direito e economia. E a gente desenvolve lá no escritório atividades hoje que envolvem tanto a área criminal, a área civil e empresarial e a área trabalhista voltada para o atendimento patronal, que a gente chama, né, para empregadores. E constituímos um modelo de escritório que a gente procura atender desde uma lógica empresarial, o que a gente chama de direito dos negócios, que depois a gente pode dar continuidade nessa reflexão e sobre esse conceito. Quero passar a palavra aqui ao Marcelo para que ele se apresente também. Boa noite a todos. Então, eu sou o Marcelo Silva, eu estou há pouco tempo na área do direito, na verdade, estou integrando o escritório há 6 meses, acredito que agora. Minha carreira é mais como empresário, eu me formei primeiro como administrador, então eu já estive no ramo alimentício, já estive no ramo de academias. Também já fui professor, assim como o Marcelo Moura, mas um período bem curto. Fui professor substituto tanto na Federal quanto no IFSUL. Trabalhei na área de economia e também na matérias de empreendedorismo no IFSUL. Então, esse sempre foi um tema que me chamou bastante atenção, e quando eu conversei com o Marcelo que ele estava pretendendo expandir para São Paulo para trabalhar nesse direito dos negócios, meio que as nossas ideias se conectaram. E aí, então, está sendo um prazer trabalhar com essas figuras e os demais componentes do escritório. A gente agradece, né? Muito bem, eu vou corrigir vocês, hein? A gente não deixa de ser professor. Eu acho que por mais que, sei lá, faz 10 anos que tu deixou de lecionar, mas os alunos que tu impactou, a forma como tu interage com as pessoas, com teus colaboradores, eu pelo menos vejo assim, a gente nunca deixa, dificilmente a gente vai deixar de ser professor, né? De promover a questão do aprendizado, de passar aquilo que tu sabe. Então acho que, por mais daqui a pouco, faz não sei quanto tempo que eu dei aula, mas a gente segue sendo professor, acho que a vida inteira depois, né? Te transforma para o resto da vida no próprio contato com as pessoas, né? A parte acadêmica, nós três somos também. Eu não sou professor, essa pandemia deixou as aulas um pouco afastadas. Mas acho que é isso, né? Isso é muito interessante, é uma experiência que todos deveriam passar, porque muda a forma de relação com as pessoas, como tu enxerga. Certeza. E principalmente da importância de tu ensinar, né? A gente vê isso muito na esfera empresarial. De ter paciência. Ter paciência, se colocar no lugar do outro, acho que é bem importante. Exatamente. Né? Até hoje à noite eu estaria na Unicinos, eu estou fazendo mestrado na Unicinos, em Dia da Empresa dos Negócios. Eu também sou estagiário docente da disciplina de Direito Digital. E aí acabou que, uma questão de data, eu reorganizei ali minha agenda para poder comparecer aqui no nosso podcast hoje à noite. E a disciplina hoje, na verdade, a aula de hoje seria por minha responsabilidade. Então, por mais que eu ainda não seja professor, essa experiência é muito interessante, não só, como ele disse, é muito interessante ensinar, porque a gente aprende muito mais. Né? A aula vai ficar para o pessoal recuperar agora, depois a gravação, o episódio aqui do podcast, para poder assistir a aula contigo depois. Tá certo. Mas tem uma coisa interessante sobre essas trajetórias diferentes que a gente constrói na nossa vida profissional, especialmente na docência, quando ela é associada a outra atividade, é que quando a gente deixa a docência, no meu caso, eu me afastei da docência universitária. Mas eu entendo, assim como todos aqui, que existe espaço para construir conhecimento fora da universidade, fora da escola, e esse espaço que aqui se constitui não deixa de ser um lugar, um outro locus, onde a gente pode exercer essa nossa, é quase que nosso vício. É verdade. Tentar construir um diálogo que avança na perspectiva da construção do conhecimento. Estou convencido disso. Esse é um espaço que a gente pode exercer fora da universidade, fora da escola. Isso que é muito legal mesmo. Até porque, se a gente for... a gente estava brincando antes, quando eu falei, quando eu me formei em 2018.
Jovem ainda, né? Não é querer dizer nada assim, né? Então, não havia, e acredito que ainda não há um entendimento que o empreendedorismo, seja em qual área ele seja de fato aplicado, seja algo tão relevante, né, no meio acadêmico. Isso é uma briga que eu acho que todos nós temos que ter, porque felizmente estamos numa construção social onde é necessário esse tipo de aprendizado. Hoje a gente vem falar de startup, né? E o startup é um produto do empreendedorismo. Se a gente for parar para pensar, toda e qualquer construção de uma startup ele parte do desejo de alguém fazer uma inovação, trazer uma inovação. E esse empreendedorismo, ele só é possível em razão, às vezes, de uma pessoa rebelde ou não, ou às vezes, muitas vezes, da necessidade. Mas eu já acho assim, bom, eu estou afastado da universidade ou da escola no sentido formal desde 2019, mas o tema do empreendedorismo ele chega um pouco antes, né, como exigência na formação, como elemento integrante e transversal nos currículos de todos os cursos. Como isso tem sido feito me parece de uma maneira muito tímida e às vezes equivocada, mas eu acho que chega já há algum tempo essa discussão dentro da universidade, embora não impacte como a gente gostaria. Talvez nos grandes centros muito mais. Né? Ah, sem dúvida. Mas enfim, vamos lá. Opa! Uma ponderação, Érica. No IFSU é bem trabalhado, né? No IFSU a gente tem uma normativa interna que garante que disciplinas da área de gestão e negócios estejam presentes em todos os cursos técnicos de nível integrado. De uns 10, 12 anos para cá. Mas enfim, tem vários mecanismos aí na legislação tentando, né, garantir com que pelo menos espaços promotores de empreendedorismo e inovação estejam presentes, né, pelo menos nas instituições públicas, né, de ensino. Mas enfim, vamos falar de marco legal então, das startups, né? Bom, vamos começar por aí, por favor, nos esclareçam, né, nos tirem todas as dúvidas e principalmente os nossos ouvintes, né? A gente tem muito no nosso público aqui, não só pessoas que de fato já botaram a mão na massa e estão tocando as suas startups, como também pessoas que estão se preparando, seja para processo de incubação, seja para tirar a sua ideia do papel. A gente, pelos retornos que a gente recebe, a gente vê que esse é o público. E a gente também sabe que não dá para desfilar muito por esse tipo de ação sem olhar para o contexto jurídico no qual essas coisas acontecem, né? Seja para se prevenir do que pode acontecer ou para não se deparar com surpresas depois. Então, a preocupação com o contexto, com tudo que implica em termos legais, sempre é muito presente, né, para os jovens empreendedores e empreendedoras. E acho que falar especificamente legislação para startup não só é relevante, mas como também me parece que essa legislação vem para preencher uma lacuna de várias coisas que estavam em aberto, né? Bom, se reconhece em termos de legislação que existe uma modalidade de empresa que é a startup, que ela é diferente das demais e que ela tem necessidades diferentes, que ela anda num ritmo diferente. E acho que quando isso se consolida numa lei, a coisa, né, ganha um outro corpo. Então, por favor, de onde vem e o que é o marco legal das startups? Bom, primeiro, mais uma vez agradecer por tratar esse tema, que é um tema, o direito e a startup, né, é um tema cada vez mais divulgado, discutido e, de certa forma, aqui na região, ele tem um apelo muito forte, né, a startup, não só pelas questões dos polos tecnológicos, mas porque nós precisamos de uma mente empreendedora e inovadora para desenvolver a região. Então, temos aqui alguns bons exemplos, como o Melhor Envio, né, a Atlas, a Nave, de startups que nascem na região, nascem em Pelotas, mas objetivamente, e traçam um caminho, muitas vezes, de um confronto, né? O Marcelo gosta ele vai explicar também depois de onde vem esse termo, que é o confronto consciente, né? Que é um certo ânimos desses empreendedores em não confrontar a legislação no sentido rebelde, mas buscar trabalhar ela de uma maneira que acabe agilizando, enfim, acabe possibilitando o crescimento das empresas, e aqui eu trago já acho que um primeiro ponto que a gente pode esclarecer, que é uma diferença das empresas convencionais para uma startup, né, que é o tempo, né?
se a gente fosse parar para analisar, uma startup, ela tem, como a gente acaba falando, né, nasce no Vale da Morte, ali onde é um nada, e vai até os momentos de venda da empresa, né? E às vezes isso é em 5 anos, em 10. Então, para uma empresa, no Brasil, isso não é digamos assim, um tempo adequado. Melhor dizendo, não é que seja adequada a palavra correta, mas não é comum, né, que uma empresa tão rapidamente nasça e seja vendida em tão pouco tempo, né? Se a gente for analisar os players tradicionais, são empresas familiares muitas vezes, que estão há décadas no mercado e que não tratam ou não trazem produtos inovadores. E é justamente aí que mora a diferença da startup. A startup tem como origem, em regra, tecnologia, né? Em regra, produtos que voltem para esse lado das tecnologias, ou que possibilitem as pessoas se aproximarem do seu produto ou do serviço, né? Como os marketplaces. Então, o Marco Civil da Internet, que é a Lei Complementar 182, ela é aprovada e... Desculpa, Lucas, o Marco Legal das Startups. Isso, desculpa, o Marco das Startups. 182, ela nasce em junho de 2021, como o meu colega Marcelo Silva ressaltou. Ela começa a ter validade em agosto, né? 31 de agosto de 2021. Então, ainda para digamos assim, para um tempo dentro do mundo jurídico, ainda muito recente, né? E eu digo isso já trazendo a questão do Marco Civil da Internet, que é uma outra legislação que precede o Marco Legal das Startups, que já tem mais tempo, salvo o meu juízo, de 2014. 2014. E ela é tão importante quanto o Marco Legal das Startups para esse mundo, né? O Marco Civil da Internet, ele trata sobre os provedores de internet, sobre os provedores de aplicação. E muitas startups são provedores de internet, né? Então, e aí trazendo agora, voltando para a questão do tempo, o judiciário ainda não se adaptou ao Marco Civil da Internet. E em muitos locais que nós trabalhamos, em algumas comarcas, a gente tem que brigar para falar o óbvio, né? Que é a validade de uma legislação frente a um problema concreto. Então, é muito importante a gente cada vez mais discutir isso, trabalhar de forma construtiva, obviamente, a importância que o Marco Civil da Internet, por exemplo, a própria LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que também vem trazer uma conformidade a essas empresas de tecnologia, mas principalmente o Marco Legal das startups, porque ela possibilita algumas questões objetivas, né, dentro do mundo empresarial, como o sandbox regulatório, que a gente pode agora vir a discutir um pouco mais, o trabalho com a coisa pública, algo que antes não era bem definido, a própria questão dos investimentos, investidor anjo, a possibilidade disso acontecer de forma regulada, o que na prática já acontecia, né, mas o Marco Legal das Startups vem para regulamentar isso. E por último, a própria facilidade do governo federal em possibilitar, por meio do Inova Simples, a criação, extinção e organização dessas empresas. Então, inclusive com o Inova Simples facilita a questão do registro de patentes, né? Isso é uma coisa bem interessante. Verdade, exatamente. Tocando nesse assunto, a propriedade intelectual é um ponto muito caro para essas pessoas, para esses empreendedores ou startupeiros, né? Como a gente pode dizer. Porque os ouvintes se identificam bem, com certeza. Pode usar o termo. Porque muitas vezes esse produto ou esse serviço nasce e de fato é inovador, e a busca pela proteção de uma propriedade intelectual no meio jurídico não só às vezes garante o negócio, garante o andamento do negócio, como protege para fins de cópia, para fins de digamos assim, desenvolvimento de produtos parecidos ou idênticos daquele produzido. Então, acho que é interessante a gente ressaltar que o Marco Civil, o Marco das Startups, ele, por mais que seja recente, ele é uma legislação pertinente, é uma legislação inovadora, de certo modo, mas ainda alguns, e a gente acaba desenvolvendo esse trabalho lá no mestrado, ainda assim foi uma legislação um pouco apressada. Poderia ter sido um pouco mais trabalhada, como está sendo a legislação da inteligência artificial, né? A gente pode conversar outro dia sobre isso, mas ainda assim melhor ter hoje uma legislação que trata de forma mais abrangente do que não tê-la.
A gente falou muito sobre, embora indiretamente, sobre a academia no início do programa, né? E uma das coisas que mais me chama a atenção nessa legislação é o fato de que, enquanto a academia está brigando ainda para saber o que é uma startup, né? Por ser uma legislação, não tinha muito como fugir de definir o que é uma startup para efeito, para os efeitos que decorrem da legislação. Acho que era importante a gente falar um pouquinho sobre isso. O que caracteriza uma startup para efeitos do marco legal? A gente tem uma definição, né, ali na legislação. Mas eu acho que são 3 pontos assim que a gente pode caracterizar por startup, peço que meus colegas me corrijam se eu estiver errado, ou queiram complementar, que é uma ideia inovadora, tá? Um tempo diferente de atuação no mercado e a necessidade de investimento, muitas vezes feitos por familiares, ou por amigos, ou por investidores, os 3 Fs, né? Friendly, Family ou... me esqueci agora do último. Enfim. Objetivamente, em relação ao marco legal das startups, tem 3 pontos objetivos para a caracterização, né, que seria um faturamento até 16 milhões ao ano, no ano anterior, nos últimos 12 meses. Não tem um CNPJ há mais de 10 anos, então o CNPJ tem que estar cadastrado no máximo há 10 anos. E tem que ter no ato constitutivo da empresa que trabalha com modelos inovadores ou está previsto ou está enquadrado no Inova Simples. Então seriam essas questões. Também tem que, ou pode estar previsto ali na lei de inovações tecnológicas. Essa questão do tempo, né? Quando é que se deixa de ser uma startup? Quando é que vira outra coisa? É uma discussão que, meu Deus, academicamente tem um looping eterno aí para se pensar. Mas acho interessante a gente, né, já começar formatando um pouco o que é startup para efeito do marco. Até porque é muito amplo, como a gente estava discutindo isso, né? Startup ela pode ser interpretada de várias formas, mas na lei ela acaba sendo enquadrada e aí muitas empresas acabam criando novos CNPJs justamente para se adequar e estar dentro dessa lei, porque aí vem os casos das empresas mais tradicionais, que vêm novas gerações e começam a criar nichos dentro das empresas para se enquadrar, tem que acabar abrindo não filiais, mas sim novos CNPJs para conseguir estar enquadrado, né? É o momento para a gente falar do... Como é que é o conflito consciente? Confronto consciente. Acho que é o momento para a gente falar sobre isso, porque isso também é um pano de fundo em boa parte, pelo menos das histórias empreendedoras que a gente conta aqui, né? O quanto muitas vezes aquele que foi batizar a empresa lá e registrar se deparou com questões legais, né? Tentou fazer um bom uso da brecha, do que a legislação não cobre, para poder, né, viabilizar o seu negócio, enfim... Acho que é bem nesse sentido, se eu entendi bem a proposição do conceito. Na verdade, eu estava observando aqui vocês conversando sobre o marco legal, o instrumento legislativo que regulamenta, que não é a minha especialidade. Eu sempre olho para esses fenômenos do local que envolve a teoria do direito. E um ponto que eu acho que é central para pensar os desafios que as startups têm e que nós, do direito, temos frente a esse novo contexto é a questão temporal. A temporalidade das relações que se dão no mundo das tecnologias ou no mundo das startups é uma. A temporalidade do direito, que é do Estado, é outra. Os instrumentos que a gente utiliza juridicamente para regular as relações sociais, eles se constituem a partir de um centro, que é o Estado, que surgiu num momento histórico quando as pessoas andavam a cavalo. O processo de elaboração da legislação, ele é um processo, um rito, um procedimento que exige um tempo que se prolonga, porque o tempo não é só o do cronômetro, mas é o tempo da demora. O tempo das startups e das relações do mundo da tecnologia é o tempo da instantaneidade, o tempo do agora. Isso por si só já gera um problema que não é só filosófico, é um problema concreto, objetivo. O conceito de startup já não cabe mais para as empresas que hoje se formatam. Com esses critérios objetivos, eu acho que nós não conseguimos alcançar a complexidade dessas empresas. Por que não uma startup não pode ter um CNPJ antigo? Por que uma startup não pode, hoje talvez a gente não consiga,
reconfigurar um serviço tradicional que não seja na área tecnológica, porque o marketplace nada mais é do que o classificados reconfigurado a partir de um ambiente diferente, que é o ambiente digital. Então, o direito, vou falar do olhar da teoria, ele chega tarde nesse fenômeno, e por mais que a gente possa dizer que a legislação é feita rapidamente, os conceitos são fora do tempo. Não sei se eu consegui... anacrônicos já. Então eu acho que esse é um ponto delicado da legislação. E mais, a gente tem que entender que esses últimos 2 anos, que nós vivemos um mundo em pandemia, eu costumo dizer, a gente viveu 10 anos em 2, foram suficientes para expandir assim, esse, não é ambiente da startup, tem esse universo de uma maneira inalcançável para o olhar do direito. O direito não consegue visualizar o tamanho e a complexidade desse fenômeno do mundo da tecnologia, do mundo onde surgem as startups, dos formatos que ela tem. E esse elemento que a gente não vai tratar hoje, que ele é absolutamente revolucionário, que é a inteligência artificial, ele escapa, e dos algoritmos, né? O grande giro algorítmico do mundo que a gente experimentou, ele escapa à possibilidade da regulação pelo direito. Isso é muito importante quando a gente pensa startup, mas depois eu posso aterrissar um pouco. Até aproveitando um pouco o que vocês dois falaram, a gente tem exemplos de empresas antigas, né? Uma empresa... Confronto consciente, desculpa, já vou falar. A empresa aqui do estado, uma empresa gigantesca da área de aço, que ela, no intuito de acelerar o seu crescimento interno, acaba fomentando startups, criando contratos de preferência de compra, não é esse o nome correto, mas sim para o ouvinte entender, que na hora que aquela tecnologia estiver madura, né, para uma venda, eles têm direito de preferência na compra, se quiserem ou não. Isso não só, para mim, revela 2 características. Primeiro, que as empresas tradicionais enxergaram que a tecnologia e o conhecimento é o grande, digamos assim, caminho para o futuro e o crescimento das suas próprias empresas. E que a própria legislação, por meio dessas facilidades, enfim, acaba permitindo um investimento diferente, né, em algo que antes eles teriam que fazer uma famosa aquisição de uma empresa pelos meios tradicionais. Que não pode ser interpretado negativamente. Não. Está fomentando a criação de novas tecnologias a partir de um diferente formato de relação entre empresas. Não, e isso também, para mim, explica um pouco do fenômeno que eu vi o pessoal da Inova Caldeira, Instituto Caldeira, lá em Porto Alegre, estava numa mesa, acho que era da Agas, o pessoal da Nego Bauer, que também tem investido bastante no desenvolvimento de tecnologia, e o pessoal comentava sobre isso, né? Essas grandes empresas, na medida que meio que virou uma moda, todas têm que ter comprado, ter ações, tem que ter uma participação em startups, até chegar uma loucura assim do presidente de empresas ligar para o pessoal desse instituto e dizer, cara, o que tem de startup é porque a gente precisa, não é assim a gente precisa no sentido de desenvolver tal tecnologia, não, a gente precisa a investir em alguma tecnologia, em alguma dessas startups, talvez justamente para ter esse tipo de possibilidade, né, de alcançar algumas barbadas, vamos dizer, que a empresa não se caracteriza, a empresa deles, né? O próprio sistema bancário e as cooperativas de crédito, como nosso patrocinador aí, Grande Sicredi, beijo. Eles abrem praticamente leilões, né? Eles abrem licitações praticamente, onde as startups têm lá o principal objetivo que eles têm que alcançar, e os projetos mais inovadores ou os projetos que vão se encaixar mais nas necessidades vão lá e fazem um investimento primeiro como um aportador de recursos para depois fazer aquisição ou não, que é entre aspas mais barato que criar um TID interno. Exatamente. Né? Mas tem um outro detalhe nessa questão de investimento, né? Tem alguma proteção que antes não tinha para a figura do investidor, do marco legal. Então, por exemplo, eu se for investir na VG, tá? Hoje, vou entrar lá, 1 milhão, barato, Vinícius, aqui, ó, 1 milhão, quero 10%. Pô, tamo bem, hein? 1 milhãozinho, 10%. Tá, dá uma zebra lá, sei lá, trabalhista, fiscal. Eu tô junto no barco ou eu não tô dentro do barco?
Roubou, né? Isso é interessante, que é bem importante tocar, porque foi um dos temas que veio no Marco Legal das Startups, as possibilidades de entrada de investidores. Então, os mais comuns que a gente vai falar é o investidor anjo, tá? E um outro que também é bem comum de usar é o contrato de mútuo conversível. Tá? Então, nesses formatos, nenhum dos dois, o investidor ele acaba virando sócio da empresa. Ele não faz parte do quadro social, ele não tem direito de voto, ele não tem direito de administração nenhum. Então, ele não faz parte, ele não vai englobar nenhum desses riscos de ser se ele fosse um sócio de fato. Então, tem algumas outras opções ali, mas os mais comuns de fato são o investidor anjo, que isso já veio desde 2016, já era possível investir em microempresas e empresas de pequeno porte como investidor anjo, e também esse contrato de mútuo conversível que acaba sendo o mais utilizado. E aí eu te digo por quê. O investidor anjo, né, tu acaba colocando um valor e aí tu acaba pegando umas cotas da empresa, um percentual. É feito uma cotação do que tu está comprando da empresa, o que tu está possibilitando adquirir no futuro. E esse contrato ele tem um prazo máximo de 7 anos. Tá? Tu pode ficar no máximo 7 anos como investidor anjo. 5 anos recebendo remuneração. Então, às vezes tem uma confusão aí de 5 e 7 anos, mas é que em 5 anos tu pode ser remunerado como investidor anjo e tu pode ter o máximo de 7 anos de participação nessa empresa. Então, esse é um dos problemas de ser investidor anjo. No máximo, em 7 anos, tu acaba tendo que sair como investidor anjo. Então, em 7 anos, o guri tem que estourar. Tem que estourar. Resumindo, assim, a gurizada tem que dar ele para derreter já para fazer valer o investimento. Né? Compreende o tempo. Claro, exatamente. Em qual empresa de um ramo tradicional pode se exigir um amadurecimento em 7 anos? Sim. Agora, a tecnologia é diferente. E só para complementar, aí tem o contrato de mútuo conversível, e aí eu vou explicar um probleminha que ele tem. Ele resolve essa questão temporal, que não tem um limite. Tá? Então, o contrato de mútuo, num linguajar bem popular, é um empréstimo. Tá? Ele não passa de um empréstimo. E o conversível é que ele pode ser conversível em ações no futuro. Então, digamos lá que a gente botou 100 mil na empresa do Vinícius ali. Botei 100 mil e a gente vai definir que no futuro esse meu 100 mil pode virar ações da empresa. Só que ele vai virar 100 mil em ações no momento que a gente decidir converter. E aí as ações podem ter valorizado. Então acaba com esse problema. Tu vai ter que fazer o valuation da empresa lá na frente e tu pode ter perdido essa explosão toda da empresa. Então fica nessa... menor, né? O anjo tu tem essa questão temporal, né? Então seria o melhor, e aí o risco do mútuo é esse. Pode estourar antes do período que tu vai converter as ações. Tu não vincula ele a cotas de participação, mas sim a um valor monetário. A um valor monetário, exatamente. Agora tocando nesse ponto das cotas de participação, outro assunto muito interessante, que na verdade não é uma novidade do marco legal das startups, mas é uma prática já corriqueira, que é o contrato de opção de compras ou stock option, né? Que na verdade revela uma outra característica dos... Eu só quero lembrar que esse foi um dos pontos que ficou de fora do marco legal das startups, que é um dos problemas que na verdade se não a maior prática diária, né, de uma startup. Por quê? Diferentemente de uma empresa tradicional, que se seletiza, tem SLT, tu valoriza o colaborador ao longo dos anos e há toda uma rescisão natural via legislação trabalhista. O contrato de opção de compra, ou stock option, ele nasce numa legislação brasileira de empresas tradicionais, né? Mas ele acaba sendo utilizado ao longo do tempo por todo tipo de sociedade. É uma das críticas. Ele estava no texto original e aí foi retirado no Senado porque vai ser tratado em lei própria. Justamente porque ele é utilizado em outras empresas, né? Mas então, isso, desculpa, Só falar sobre o assunto, eu vou servir aqui do mediador. O advogado do diabo, né? É só para eu conseguir discutir o que eu me propus ali a partir da instigação, que é do confronto consciente. Isso não tem impedido que as startups façam uso desse mecanismo para se organizar internamente. Não está vedado para as startups, só não está regulado na legislação própria. Isso é importante que se saiba. Acho que isso mexe também na questão trabalhista, né? Aí que eu ia tocar. Por que acontece? O contrato de opção de compra ele tem como finalidade a valorização do colaborador. Então, principalmente naqueles que são talentos e que os startupeiros, os CEOs dessas empresas entendem
que não podem perder eles por uma questão até de entendimento da tecnologia que ali é desenvolvida pelaquela startup. Quando há um contrato de opção de compra, ele é bem flexível, né? Ele geralmente tem um tempo de aquisição, ou seja, o colaborador, né? E não são todos, isso é interessante deixar registrado, que é necessário se criar um plano de opções de compra, de stock option, no qual ali estarão os requisitos, né? E o CEO e os proprietários da startup que, de certa forma, vão escolher qual colaborador que terão a opção de comprar, né, essas cotas ou ações dessa startup. Então, aquele colaborador, o Marcelo, por exemplo, chega lá na empresa, desenvolve uma excelente tecnologia, é um programador, e o CEO oferece, olha, em 4 anos tu vai ter X cotas, mas para garantir essas cotas que de fato sejam tuas, né, tu tem que ficar mais 4 anos. Então, um período total de 8 anos, né, um tempo mínimo de 4, e dentro desse tempo mínimo entre dos 4 aos 8, se ele sair antes, tem uma certa compensação, ou financeira, ou até mesmo dentro de cotas. A discussão que se tem, e ela já tem há um bom tempo, né, sendo desenvolvida até pelo CARF, que é digamos assim, o local onde se discute administrativamente as questões tributárias a nível federal, se é um contrato de fins cíveis ou de fins trabalhistas. E aí que mora a discussão. Queria te perguntar, por curiosidade, a gente teve um programa um tempo atrás sobre investing. Tem alguma relação com isso? Tem. O vesting, na verdade, é uma das cláusulas, né, dentro desse contrato de stock option, que acaba permitindo que a pessoa agregue um tempo, né, e depois, como eu falei antes, ele necessita obrigatoriamente cumprir esse vesting para poder ou adquirir todas as ações permitidas, ou parcialmente. Assim como também tem outras cláusulas, como a drag along, por exemplo, que é uma cláusula no qual o colaborador, né, e é interessante deixar bem destacado, que em regra ele não é dono. Ele acaba adquirindo as cotas, e essa cláusula obriga ele a vendê-las na proporção que os donos, os fundadores, vendem também em caso de investimento, por exemplo. Então é uma maneira de tu sempre efetivar um controle da tua empresa, né, da startup, independentemente de quem investe. É muito comum contadores e advogados, né, receberem cotas ao longo do tempo das startups, justamente em razão de uma necessidade do investimento. A gente tem um caso em São Paulo, no qual a gente trabalha, que a empresa ainda está no Vale da Morte, está nascendo literalmente. Então é uma das coisas que a gente já pensa até em oferecer, em dialogar com eles, porque é um negócio promissor, ainda está muito... ainda está incubado, exatamente, na USP, mas logo vai, digamos assim, despontar. Então, para nós, é melhor a gente trabalhar e aprender com eles, ou chegar a apresentar um contrato tradicional. Não, é uma mensalidade, a gente vai fazer tal serviço tal. Não, não diria essa parte, mas vai de encontro com o mercado, né, da advocacia, acaba nos oferecendo. E aí eu quero resgatar... Rapidinho, só para terminar a questão do trabalhista e do tributário. Os contratos de stock option, eles têm essa discussão relativa ao trabalhista e ao se é uma questão trabalhista ou é uma questão tributária, de contrato civil, natureza civil. Então, se tem bem definido, aí depende muito da construção desse contrato, que eles são de natureza cíveis. Por quê? Porque, na verdade, não é uma recompensa pelo teu trabalho, mas sim um convite para te participar do crescimento da empresa em razão da tua importância no seu desenvolvimento. Isso já está caracterizado, definido, mas é lógico que dependendo do tipo de startup ou de modo que isso é implementado dentro da empresa, pode gerar dúvidas. Queria pedir para vocês falarem um pouquinho sobre Nova Simples. Acho que é um dos pontos ali que interessa bastante, né, para o startupeiro. E de forma geral, acho que mobiliza bastante dúvidas. Sim, a questão do Nova Simples, na verdade, ele meio que seria como o Simples Nacional para as empresas startups. Tá? Então é uma forma de enquadrar essas empresas, né, nesse regime tributário e com essas questões que o Lucas já tinha tocado antes. Então facilita a abertura e o fechamento da empresa, facilita registros de propriedades ali, marcas e tudo mais. Então é uma forma de facilitar
o processo dessas empresas de abertura, de adequamento e de se enquadrar nesse regime de tributação. Tem um problema que é a limitação do faturamento, né, que acaba ficando na mesma do MEI, que seriam R$81 mil ao ano. Então, mas convenhamos que no início as startups já ajuda bastante, elas né? não têm faturamento, né? Digamos que a maioria das startups no início não tem faturamento. E aí, só tocando num ponto que é interessante ligar com que investimento anjo, esses contratos mútuos, tudo isso ele não é entendido como receita e nem como integração de capital. Então ele não tira essas empresas desse enquadramento. Mas nessa questão ele também tem a limitação de contratação de funcionários? É uma ótima porque e aí já encaixa uma outra que, sei lá, a gente já falou várias vezes aqui no café, mas pela prática é muito comum, né? Tu contratar PJ. Tu não assinar carteira, tu não transformar o programador lá num seletista. Como é que é isso? Pode, não pode, enfim? Bom, na verdade, a questão da pejotização, né, ela tem dois aspectos. Um aspecto social, que deixa o Marcelo falar, e um aspecto mais técnico no sentido do dia a dia, né, do startupeiro. Quando tu abre uma empresa, seja ela qual for, tu tem números em cargos sociais. Se tu for contratar pessoas. Sim. FGTS, enfim, né? A gente sabe o peso que é esse tipo de investimento. Porque não deixa de ser um investimento, um funcionário. Mas, muitas vezes, como o próprio Marcelo Silva relatou, não há nenhum tipo de ganho financeiro numa startup. Pelo contrário, muitas vezes, a gente tem um cliente que é um CEO de uma empresa que ele diz todo mundo acha que donos de startups são ricos, mas é uma mentira. Né? Trabalha no prejuízo, muitas vezes trabalha no prejuízo de propósito, inclusive. E aí que eu ia tocar. Muitas vezes, ou é por uma escolha, ou por não ter escolha, eles acabam prejudicando os seus funcionários. Né? Aí posso só contribuir. E aí eu acho que vem um pouco a ideia do confronto consciente. E a gente enfrentou esse tema institucionalmente ou juridicamente. O empregado, trabalhador no regime CLT é muito fácil de caracterizar, são elementos muito singelos que permitem identificar quando existe a relação de trabalho e quando ela não existe. Sim. É simples. E boa parte das empresas tem, mesmo reconhecendo a existência dessa relação, optado pela pejotização. Não estou aqui para criticar isso. O que tem que haver é consciência do que você está fazendo. Muitas startups assumem esse risco. E não tem problema algum que isso é o confronto consciente. Está disposta a enfrentar a legalidade, aí vem, eu estou disposto a confrontar a legalidade, fazendo um cálculo de custo-benefício. Eu mantenho essa relação com riscos de enfrentar uma demanda trabalhista para garantir uma aceleração adequada. Ou uma maior aceleração. Ou muitas vezes faz pior, acaba dando um percentual, muitas vezes sem noção nenhuma, passa lá, vou te dar 5% aqui, querido. É um baita de um programador, mas 5% para uma startup é um valor brutal. Mas não tem problema, aí falando assim, não no sentido jurídico, não há problema quando isso é feito a partir de uma análise criteriosa da realidade. Muitas startups, aí eu vou retomar, nascem para explorar mercados que algumas vezes estão no limite da legalidade e da ilegalidade, da moralidade e da imoralidade. E elas optam, a Uber fez isso. O conceito de confronto consciente, agora tem uma série sobre o fundador da Uber, mas tem o livro. A Guerra da Uber. A Guerra da Uber é um livro super interessante, ali tem esse conceito trabalhado. A Uber reconhecia a ilegalidade da atividade que ela passou a desenvolver e fez um enfrentamento estratégico com o Estado até chegar, construir um ambiente onde não havia mais possibilidade de manutenção da proibição. Simples. Ainda faz, né? Ainda faz. E no aspecto trabalhista, muitas startups têm colocado esse ponto como elemento de confronto. Não, olha, o nosso modelo de negócio, ele não convive de maneira harmônica com a regulação de 1940. E aí vamos para uma prática, vamos falar na função de programador, vai pagar ali em torno de 10, 15 mil reais, já não é um salário, vamos considerar
tão comum a ser pago no mercado tradicional. Se for os programadores hoje. Exatamente. A relação de trabalhar no home office, diferente do trabalhador que pegar uma condução, enfim, é outra... outra realidade. Outra realidade, exatamente. É outra realidade, mas aí volto ao tema de como o direito chega tarde para enfrentar problemas que se constituem uma aceleração diferente, num mundo onde o tempo é outro. O fato de estar remoto não escapa da legislação. Exatamente. Pelo contrário. É mantido aquele, dentro dos critérios rígidos, objetivos da lei, é uma relação de trabalho. Aí que está o problema. E a gente tem que, do direito, para avançar, começar a romper com essa falta de sincronia. Tem que encontrar outros mecanismos para regular. Aí é um tema quase filosófico, mas é isso mesmo. O direito não consegue. Tem que ser outras regras, talvez a gente esteja caminhando para outra regulação. E é interessante a questão do programador, que eu acho que é o melhor exemplo que a gente tem hoje. Nós tivemos há pouco tempo uma consulta, até vindo pelo próprio Marcelo Silva, de programadores que trabalham para fora do Brasil. Né? Eu tenho amigos pessoais que são programadores, e o maior medo deles é que eles virem carteira assinada. Sim. Porque eles entendem que não só a remuneração vai reduzir, como eles vão perder uma liberdade. Né? Então, hoje, o desafio de donos de startups é manter esses programadores, que de fato são talentos no mercado, porque eles acabam sendo disputados por grandes startups de todo o Brasil. Acho que hoje não tem uma regulação diretamente apontada para programadores. Pô, isso é legal, essa reflexão. Vou te dar um exemplo na agência, tá? Na questão de design. Cara, a gente, embora não seja uma empresa de tecnologia, a gente trabalha muito forte com tecnologia. A gente está o tempo inteiro competindo com players nacionais e de fora. Só que eu estou competindo a mão de obra nacional com toda a legislação nacional e o de fora. Pois é. Vem aqui, usa o funcionário, né? Enfim, o colaborador, paga em dólar, paga rindo, o que paga em dólar ainda. Não tem nenhuma... existe algo nesse sentido que não vou dizer que proteja, porque acho uma palavra que... o que favoreça até... Favoreça a iniciativa nacional. Não, e aí vou embasar também mais no seguinte, tu pega a GoDaddy, se vocês forem ligar agora para a GoDaddy, quem quiser, pode, o atendimento da GoDaddy é excelente, mas eles te atendem em outro continente, em português. O Airbnb, né? O Airbnb, por quê? Eu falei com um atendente de Portugal. É o português de Portugal que ele conversou comigo, não é um português brasileiro. E aí? Sendo bem objetivo, tá? Bem objetivo mesmo, assim, ó. A gente passou por esse tema lá no escritório. Até posso deixar para o Marcelo... Mas mais na questão tributária, né? Mais na questão tributária. Porque acontece? Existem obrigações para quem presta trabalho para fora do Brasil. Mas, e aí que vem, acho que o ponto que o Marcelo tocou, Marcelo Moura, em regra não se cumprem essas obrigações, né? Como é que vão saber quem é que vai fiscalizar isso aí? Exatamente. Então, o que acontece? Muitas dessas empresas que são fora do Brasil, eles acabam depositando esse dinheiro em intermediadores financeiros, tá? Que, por sua vez, depositam na conta desse programador, vou dar um exemplo. E já caem em reais. Só que aí que mora a discussão. Presto serviço para fora do Brasil, presto serviço dentro do Brasil. Para quem é o meu agente pagador? Então, isso tudo, claro, isso é um exemplo hipotético. Claro. Para a gente poder responder, a gente precisa olhar o caso a caso. Mas hoje não há a não ser, claro, a questão tradicional de prestar serviço para fora do Brasil, mas voltado para a tecnologia não há. Deixa eu puxar a discussão agora para um outro viés, assim. Com o marco legal, com essa questão do Inova Simples, e a necessidade da startup, em pouco tempo, ela já tem um valor de mercado, porque a maioria abre para esse sentido, a questão da abertura de startups, ela acaba fomentando muito mais a legalização de alguns processos do que o empreendedorismo normal. Né? Então, a própria questão da facilitação de registro de marca, coisa que se a gente pegar no empreendedor tradicional, ele vai levar muitas vezes esses 10 anos para começar a pensar em abrir um CNPJ. Claro que a MEI facilitou muito, principalmente na questão dessa abertura, mas para esses processos também. Qual é a visão de vocês nesse sentido? O Marco Legal ele estimulou as startups a legalizar alguns processos
de forma mais rápida do que as empresas normais? Tu sabe que é muito comum nas startups existir o termo de intenções, né? Que é um contrato entre os donos da empresa destacando quais são as intenções, por verdade. Respondendo a minha opinião, tá? Eu acho que não fomenta. Ela é uma facilidade, é um instrumento jurídico que está a favor deste startupeiro, mas não é algo que eles entendam como uma... Digamos assim, na prioridades deles, a regulação jurídica não necessariamente é algo entre ali as 4 primeiras opções. A grande questão é que eles precisam disso para a questão dos investimentos, né? Então isso que acaba fomentando. A verdade é que não é por isso. A verdade é que é para conseguir o investidor. E aí então, depende do tempo. Depende do tempo que vem o investimento. Depende do tempo que vai vir esse investimento. Mas sabe desculpa. Eu penso que, guardadas as diferenças de temporalidade, esse também é um caminho que as empresas tradicionais fazem. Um caminho paulatino em direção ao que a gente chama de conformidade jurídica. Então, na medida em que a empresa tradicional vai avançando, ela vai, vou usar uma expressão, se regularizando. As startups, no tempo delas, também fazem isso. Vamos brincar, elas nascem na garagem de uma carta de intenções. No primeiro desafio, ou a primeira incubadora que ela acessa, ela vai se passar por um processo de conformidade inicial. A gente conversou com um cliente que estava com um problema de ordem jurídico trabalhista e ele estava numa rodada de investimentos. E ele nos chamou por um movimento que a gente fez e disse assim: como eu vou explicar esse movimento para os que querem investir nessa empresa? Eu tenho que gerar, eu estou traduzindo, eu tenho que gerar mais conformidade. Ele chegou numa fase onde qualquer aquisição, qualquer aporte de dinheiro, os caras fazem uma auditoria dentro do investidor que aporta dinheiro significativo, que tem um risco maior, seja como anjo, seja como... Contrato de mútuo conversível. Ele quer algumas garantias. Por mais que ele não seja responsável junto com a empresa pelas dívidas trabalhistas, ele pode ter um problema sério no dinheiro que ele investiu se a empresa tem uma desconformidade muito grande em relação a isso. Mas acho que é um caminho paulatino. Não sei se a legislação favorece, mas o ambiente, na medida em que amadurece esse sistema, ele tem gerado maior conformidade, ou uma conformidade até acelerada em alguns aspectos. Eu penso isso. O próprio mundo da advocacia hoje, a forma como ele vem se transformando a partir da relação com o ambiente das startups é a prova disso. A gente cada vez mais discute isso, a gente cada vez mais avança sobre esse tema, sempre reconhecendo que há algo que é o obscuro, que a gente nunca vai conseguir alcançar porque chega muito tarde. Só queria fazer uma correção aqui. Eu falei carta de intenções, na verdade é memorando de entendimentos, que é geralmente o contrato, o primeiro contrato entre esses startupeiros. A carta de intenções, ela na verdade é no investimento. Quando alguém quer investir, aí já é feito. Só uma pequena correção. Eu quero fazer uma última observação aqui, ainda no tema que o Vinícius falou. Eu acho que são momentos diferentes da adequação do empresário, empreendedor tradicional e das startups. O empresário tradicional, acho que ele vai se adequar ou quando aperta ou quando sobra dinheiro. Do que sobrou dinheiro, ele começa a ir se adequando. O startup ele vai precisar se adequar antes. Ele precisa, para as rodadas de investimentos, para participar de todas, ele precisa estar adequado. Senão ele não consegue. Então ele vai fazer, eu acho que sim, eu acho que ele vai fazer isso antes. E querendo ou não, essa legislação, ela acaba facilitando em vários pontos. E eu até vou dar uma Marcelo agora que botou um tema, eu gostaria de botar um tema também do Marco Legal das Startups, que é a possibilidade da contratação pública para soluções inovadoras. E isso é uma coisa muito interessante. Era a próxima pergunta. Contrato público para solução inovadora. Isso é muito interessante, porque isso é uma facilidade dessa contratação dos órgãos públicos, do governo, direto com as startups. Tem a possibilidade de uma contratação de 12 meses, renovável por mais 12 meses, um caráter experimental. E caso essa solução seja boa mesmo, vai ser efetivada e pode ficar mais 24 meses, renovável por mais 24. Então, olha a facilidade que isso tem da contratação da startup, uma solução inovadora, para uma agência governamental. Mas para chegar a um nível
perfil de contratação sem conformidade. Não, tem que ter estar conformidade com tudo, total. exatamente, tem que estar com tudo juridicamente bem regularizado. Muito bem, gurizada. Vamos chegando ao finaleiro, olha só, já estamos quase batendo o horário aí, né? Passa rápido pra caramba, né? A gente deixou correr um pouco mais porque o programa tá bom, né? E acho que daria pra fazer recortes aí e já criar parte 1, 2, 3. Com certeza. Muito bem, então, vamos puxar quais quadros? Vou deixar contigo aí, Vinícius. Acho que faz a chamada inicial pra eles Então, prepararem pra tá, todo mundo não, botar beleza. na saia justa e depois a gente faz os nossos. A gente tem um quadro aqui, pessoal, que é o Outdoor do Empreendedor, né? Então a gente sempre pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem para empreendedores, pessoal que está na lida ali com aquela ideia. Enfim, pode ser algo de vocês, pode ser algo de alguém que vocês seguem, enfim, para a gente botar lá no arroba de quem? Da Anitta? A Anitta tá bombando aí. Um arroba o arroba do Joel J aí, enfim, para a gente impactar. Mas antes de entrar na frase, vamos puxar o nosso aqui, né, gurizada? A gente tem o outro quadro que é o Gotas de Inspiração. Chamar tudo de racismo é outra maneira de não chamar nada de racismo. Pô, essa aí é um chute no rim, hein? Reflexiva. Acho que é legal. Dá de novo. O programa provavelmente vai entrar em novembro ainda, mês da consciência negra. Exatamente. Mas chamar tudo de racismo é outra maneira de não chamar nada de racismo. Muito bem. Já faz o gancho para nossa mentora aqui. Puxar a estante do café. Bom, pessoal, ainda nos episódios que estão no forno, né, e prontos para ser publicados, a gente fez um bate-papo muito legal sobre diversidade nas equipes, né? E à época até o próprio convidado deixou uma estante, né? Ele trouxe uma sugestão e por entender que ainda tem muita coisa para aprender nesse sentido, eu fui atrás de outras leituras e achei esse livro chamado A Lacuna da Diversidade, que é de onde está a frase que o Vinícius falou agora no Gotas, né? Então, o título é A Lacuna da Diversidade, quando boas intenções geram verdadeiras mudanças culturais. Então, ele não é um livro brasileiro, né? É um livro publicado aqui com uma versão em português. A autora é a Bethany Wilkinson. Né? Ela mesma. Enfim, além de ser empresária, ela é ativista em várias questões relativas à justiça racial, e ela escreve um livro que fala, que traz algumas boas práticas para as empresas levarem em consideração e traz foco para muitos conceitos que a gente fica na dúvida quando a gente vai falar de diversidade, de inclusão, de uma série de coisas que tem chegado cada vez mais nas equipes dos ambientes de trabalho e que ainda nos falta muito, se a gente vai a partir do senso comum, bagagem para entender, né, o que funciona, o que não funciona, o que vai ao encontro desse tipo de pauta e o que vai contra. Então, nesse sentido, a nossa dica de livro é essa, né, de hoje. Agora eu vou passar para o filho da bibliotecária fazer as considerações, né, mas complementando um episódio que vai ser publicado aí na sequência, mas antes deste que vocês estão acompanhando hoje, a nossa dica de hoje, então, é A Lacuna da Diversidade, como promover práticas, né, e como e por quê e de onde vem o olhar para pensar em composições de equipes que de fato sejam guiadas pela diversidade, como tratar questões raciais dentro dos ambientes de trabalho. Então, essa é a nossa dica de hoje. Agora eu vou passar aqui para o assistente técnico. Eu falei que eu ia mandar abraço para todos os bibliotecários que assinam as fichas catalográficas, Cibele Maria Dias. Então, um abraço para a bibliotecária. São 222 páginas, né? Um livro atual 2022, publicado aqui pela HarperCollins. Tirinho curto, baita dica de livro, show de bola. Muito bem, então, gurizada. Você confere agora na câmera. O foco pegou super bem. Faz o close. Sim, vai entrar vai entrar nas nossas redes sociais também, na sequência. Então tá, guris. Outdoor do Empreendedor, tá com vocês aí, então. Eu vou deixar uma frase que... Desculpa, não é uma frase motivacional. Não, mas é uma frase... Mas é uma frase que vai ligar a nossa área aqui, o jurídico, com a parte das startups, que eu sempre me lembro toda vez que a gente atende alguém dessa área.
É uma frase que eu vi esses tempos, que é do banqueiro JP Morgan, que ele diz: eu não contrato advogados para me dizer o que eu não posso fazer. Eu contrato advogados para me dizerem como fazer o que eu quero fazer. Boa, hein? Boa. Muito bem, gurizada. Missão da empresa. Missão da empresa. Boa. Pessoal, quiser mais informações aí, o @... Ele fez a síntese do pronto consciente. Não vai ter mais outdoor? Oi? Não vai ter mais outdoor? Não, os guris já meio que empurraram assim. Não vai ter mais outdoor? Qualquer frase. Eles usaram, a brecha e falaram só uma. Tá? Usaram a brecha na lei pra falar só uma. Tá certo. Não, os guris são bons. Na verdade, ele capturou muito bem um pouco do novo papel que a advocacia tem em frente a esse cenário, que é inovador e uma novidade para todos, né? E que os conceitos de legalidade e ilegalidade, eles são revisitados. Acho que é exatamente isso. Exatamente isso. Hoje a gente tem um desafio frente a uma legislação que não alcança a complexidade, de maneira criativa e inovadora, buscar, vai ser redundante, né? Mas novas soluções para além ou aquém do direito posto, legislado, que a gente tem, que não dá conta do recado, seguramente. Só para finalizar, uma das minhas primeiras aulas na disciplina de direito das startups, no Unicinos, o professor começou a falar um pouco sobre como é trabalhar com startups. E aí ele perguntou quem é que trabalhava, poucas pessoas ali meus colegas trabalhavam, e ele falou assim: bom, pessoal, eu tenho certeza absoluta que vocês, quando começarem a trabalhar com o startupeiro, a primeira coisa que ele vai saber de vocês é se ele quer se vocês querem convencer eles de alguma coisa, ou se na verdade vocês vão ajudar eles a chegar onde eles querem. É mais ou menos o que o Marcelo falou. Porque na verdade o startupeiro, ele sabe o que ele quer, ele já decidiu, e não adianta o que a gente faz para mudar de ideia. A gente está aí para apresentar e mitigar os riscos daquilo. Quando dá, né? Não é sempre que dá. Muito bem, gurizada. Se o pessoal quiser mais contato, enfim, um @ pessoal, não sei se podem passar, ou enfim, ou quiser fazer um sinal de fumaça com vocês. Gostei do papo desses magrão aí. Como é que eu faço? Meu Instagram é @dalpaz, o do escritório é @mmouraadvogados. E a gente fica à disposição sempre que precisar enfim, tratar alguma questão relacionada a isso. Quiser trabalhar com vocês também, mandar currículo. Isso que eu ia colocar, e a atuação de vocês é em âmbito nacional, né? Então, o pessoal de todo o país, a gente tem uma audiência bem grande no Sudeste, então deixar o contato e também, né, a região de atuação. E eu vou fazer agora um convite para o Café Empreendedor. Nós temos um projeto dentro do escritório que se chama Estúdio MMA. MMA é a sigla, né, de Marcelo Moura Advogados Associados, onde a gente tem uma dinâmica de produção de conhecimento voltada para todos que trabalham no escritório. Hoje somos 12 advogados, junto com atores dos mais diversos campos, para a gente encontrar novas soluções jurídicas, né? A gente tem uma chave, digamos assim, um lema no escritório é que problemas jurídicos às vezes não são resolvidos com o direito, e a gente precisa dialogar com outros setores, a contabilidade, a administração, a economia, para buscar soluções para esse mundo novo que é o mundo dos negócios, inclusive das startups. Então fica o convite para a gente fazer um momento de conversa com o Café Empreendedor no nosso estúdio. Maravilha, com certeza, estaremos lá. Dia e hora. O convite ficou aceito. É verdade. Tá feito, ó. Muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando por aqui, agradecer a presença dos nossos poderosos aqui, compartilhar o conhecimento conosco. Lembrando, é claro, que neste episódio número 336, nós sempre aqui com o patrocínio de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado, acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também, é claro, falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica, financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos ficando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.